dia, Dilson. Bom dia, Gabriel. Que Deus ajude. Que domingo também a gente possa ter... Também não. Que domingo a gente possa ter um dia bem ensolarado. E aí, então, eu pergunto para você agora. Já pegou essa bandeira? Já tirou do guarda-roupa? Já deu uma arejada nela? Sua camisa verde ou amarela ou azul? Já? Já tirou as traças? Já tirou do guarda-roupa, das roupas de verão? Porque dizem que domingo vai estar quente. Mas se não tiver, nós estaremos muito quentes. Nós estaremos com muita garra, assim, com muita vontade de chegar à vitória. De conseguir vencer todos esses obstáculos. Não é que as manifestações tenham esse condão, mas elas também ajudam a fortalecer a cabeça de muito filho da mãe que tem aí, que está esquecido que o povo é importante, que está esquecido que o povo existe e que está esquecido que o povo vota. Estava esquecido. Mas nada melhor, como diz a sabedoria popular, do que um dia após o outro. E eu reforço ainda, nada melhor do que um ano de pré-eleição, um ano pré-eleitoral. Porque aqueles todos que nos sacanearam durante 2 anos inteirinhos, aí eles começam a se lembrar que nós aqui, ó, nós, a massa, essa massa de manobra que eles usam como bem entendem, porque o povo se deixa levar, e eu não me incluo nesses nozes aí, entenderam? Não me incluo nesses nós. Não é nó de amarrar, é nó de coletividade. Então você tem certeza que domingo, vou falar de Porto Alegre, né? Porque é aqui o nosso chão. Que domingo estarão no Parcão pessoas vindas de todos os cantos do Rio Grande, de todos os bairros de Porto Alegre, de todas as vilas, das ilhas. Uns chegando lá com seu próprio carro, outros de ônibus, outros de lotação, outros de carona, outros com dinheiro emprestado, mas vão, porque acreditam que nós, como povo, temos o nosso valor. E temos que fazer, mesmo que eles não queiram, que eles não aceitem, que eles não gostem da nossa Constituição, nós temos que fazer cumpri-la em toda a sua extensão. Doa a quem doa. Todos são iguais perante a lei. Não, a lei não é só para castigar a direita. Aqui no Brasil está sendo assim. Basta o indivíduo ser de direita para ele estar marcado como indigno, como quem não merece liberdade, quem não merece ter uma religião, quem não merece ter uma família do jeito que quiser, do jeito que quiser. Eles esquecem de nós. Mas agora, este ano, é pré-eleitoral. Então eu peço, pelo amor de Deus, além de irem domingo ao Parcão ou a qualquer lugar da sua cidade, onde houver movimentação, comece a se informar hoje. Telefone para A, B, C. Cidades menores, é mais fácil até. É só ligar para um vereador. De preferência, lógico, de um partido de direita, né? Porque da esquerda sabe também, porque os lugares pequenos tudo se sabe, mas não vão informar. Então, busque essa informação. Hoje é quinta-feira. Não, hoje já é sexta. Vocês têm tempo ainda. Tem todo o final de sexta, tem sábado e domingo de manhã. Para saberem onde na sua cidade haverá uma manifestação. Eu sei que em Capão da Canoa haverá manifestação. Aliás, eu sei que em todo o Rio Grande. Aqui em Tramandaí será lá na entrada, naquele estádio. Estádio que está em desuso, está lá desativado. Mas é lá que o povo se concentra e faz os bandeiraços. Agora, lá em Porto Alegre, prestem atenção em tudo que eu digo. Né? Não é fofoca, não é intriga. São alertas. Vocês precisam continuar despertando. Tá bom, já começaram. Eu agradeço do fundo do meu coração todas as mensagens de apoio que eu tenho recebido. Coisas maravilhosas. Mensagens que eu leio e choro depois. De tão emocionada que eu fico. Mas eu fico também muito, muito feliz por saber que esse trabalho que eu me proponho
fazer voluntariamente, com a ajuda de vocês, através de Pix, esse trabalho está atingindo os seus objetivos. Eu estou conseguindo fazer que tantas pessoas que eram indiferentes, não estavam nem aí, e que agora começaram a se interessar, a participar, e a discutir, e a conhecer. É para isso que nós fazemos o nosso trabalho. Mas eu estava dizendo, lá no Parcão virão gente de todos os lugares, uma confluência. Sabe de onde que não virá ninguém, ou quase ninguém, daquelas dezenas, centenas de prédios, de mansões que tem ao redor do Parcão? Centenas de milhares de pessoas vivem ali, mas pertencem à categoria dos indiferentes. E nessa hora eu me lembro de Churchill, sempre me lembro, digo isso para vocês. Nessas situações assim, que precisa haver uma luta em conjunto, precisa haver valentia, precisa haver vontade de melhorar o seu país, nessa hora é uma guerra. E é como Churchill disse quando voltaram da guerra, todos os soldados de todos os países que estiveram lá, ele, num discurso ontológico, ele disse a seguinte frase: nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Isso aí é uma frase de grande sabedoria. Porque domingo estarão nas ruas de todo o Brasil 1/10 da população, se tiver. E, no entanto, nós estamos lutando por todos. E sabe quem vai perder mais? Quem mais tem. Quem é rico, quem é endinheirado, quem está cheio de joia, quem entra numa joalheria e compra uma joia, como os outros entram numa padaria e compram um pão. Essas pessoas têm a perder. Quem não tem nada, quase nada, já não tem mesmo para perder. Onde é que eles irão? Onde é que os comunistas vão? Qual é a bolsa que eles assaltam? Dos que têm mais. Nada contra quem tem mais. Nada. Mas eles têm o direito de ter o que têm, é por trabalho, é por herança, não importa. Agora, deveriam também ter a compreensão que senão o povo, que não é essa massa que se dispõe a lutar pelo direito de todos, se não é esse povo, os que têm mais perderão mais também. Eles passarão a ter menos, tanto quanto os outros, que hoje não tem nada ou quase nada. O que nós lucraremos com isso? Que no futuro nós poderemos olhar nos olhos da juventude, das crianças, e quando eles nos perguntarem onde é que a gente estava naquele momento crucial, o que a gente estava fazendo quando o comunismo estava batendo na porta e a metade já tinha entrado, e aí nós diremos: eu estava gritando em praça pública, eu estava participando de reuniões, eu estava com a minha bandeira nas esquinas, fazendo bandeiraço, eu estava combatendo a esquerda, eu estava combatendo o comunismo, eu estava combatendo o direito das pessoas serem livres, de terem religião, uma crença, uma fé. Eu estava lá. Sabe, isso é lindo. Não é só dizer que é romântico, que é bonito. Não! Isso aí é a satisfação do dever cumprido. É ter a convicção, a certeza que nós saímos da nossa zona de conforto para podermos salvar um país, para poder chamar de nosso. Nós o defendemos. Então, vá às ruas, desça do salto alto, desça da sua empáfia, vá lá comungar com o povo, vá lá estar conosco, com a sua bandeira, com as suas cores da pátria. Porque eles precisam entender, precisam, porque eles confiam que vocês vão continuar dormindo em berço esplêndido, porque vocês não vão querer sujar as mãos, não vão querer se cansar. Mas mostrem a eles que eles estão enganados. Que para as manifestações, tanto no Parcão como em todas as cidades do Brasil, Tramandaí, Capão e todo o resto,
do Rio Grande do Brasil estarão nas ruas sabendo o que estão fazendo. Sabendo que tudo nesse mundo é política. E não confundam política com política partidária. Política partidária é uma coisa à parte. Faz parte do foro íntimo de cada um. Um quer ser do PI, isso, aquilo, para aquele outro. Não importa. O que você... Não é que não possa. Até pode. Mas o que você não deve é estar defendendo a bandeira de outro país. E que não são países livres. Países de terroristas, narcotraficantes, como nós já estamos, hein? A gente fala como se fossem os outros. Nós já estamos nesse rol. Nós somos um país sem segurança, sem educação, sem saúde. Nós somos um país que está à beira da falência. E isso não é exagero. E não venham me dizer, mas quem está nos levando à falência é o Trump, porque ele está fazendo essas sanções. Nananina, não. Isso é política. E quem está fazendo estas sanções é o próprio governo ou desgoverno brasileiro, através do cachaceiro, de todo o seu ministério e também de todos aqueles que o cercam, que são seus conselheiros, enfim. Sem falar, lógico, não podemos esquecer, sem falar não, falando, sem esquecer do STF. Que vocês sabem bem o que significa hoje. Vocês conhecem melhor esse órgão do que vocês conhecem a Seleção Brasileira de Futebol hoje. E tá certo? Tá correto? Porque eles são os nossos inimigos. Futebol é lúdico, é alegria, é satisfação, é brincadeira. Se perdeu, não se perde nada. Mas se ganhar, a gente ganha tudo. Fica todo mundo muito feliz. Mas agora, o que nós estamos perdendo é a nossa liberdade. O nosso direito de ir e vir. O nosso direito de pensar. De optar. Até por não ter uma religião, se não quiser. Tudo bem. Mas se estiver na religião que quer, que gosta, não importa qual seja, isso é também de foro íntimo de cada um. Então, isso é um direito que nós temos. Nós podemos ter o direito até de não ter essas opções. Não quero ter religião, não quero ter partido político. Tudo bem. Não quero ter time de futebol. Tudo bem. Mas você não querendo ter partido político, não quer dizer você abrir mão, abdicar de ser político. Respirar é um ato político. Entendam isso. Vocês não gostavam de fazer política por conta dos políticos. Mas quem é que põe os políticos lá, os sem vergonhas, ladrões, corruptos, safados? É você. Seu voto. Seu voto é a procuração que dá alforria, que dá direito dele fazer o que quiser com o seu país. Ou com o seu estado. Mas agora, hoje, nós estamos falando em termos nacionais, em termos de país. É o Congresso, composto pela Câmara Federal e pelo Senado Federal. E nós estamos, como dizia lá no início, em ano pré-eleitoral. Está na hora, já que vocês estão começando, eu estou vendo que estão começando a gostar, a participar, não tanto quanto deveriam. Mas tem muita gente que não raciocinava, que não pensava, que não queria ver, não ouvir nem falar. Agora está começando, além de se interessar, já sabe até me passar informações que eu nem sabia ainda naquele dia. Tá bonito isso? Estou gostando de ver. Aconteceu isso? Vai lá, vê a live do fulano, não sei o quê. Assiste aqui, assim. Eu digo, que bom, porque eu estava ocupada com outras coisas. Sabe, isso é muito gratificante. Mas você tem que estar participando, sem nojinho. Política não é só política partidária. Quem quer se candidatar, quem quer fazer política partidária, também tem que ser livre para fazê-lo. Mas se não quiser, não significa que você vai votar no primeiro canalha, no primeiro vagabundo, no primeiro sem vergonha que você... Porque é bonito? Porque o vizinho, o compadre do amigo recomendou? Não dê mais essa procuração em branco.
saber que você está votando. O seu vereador você tem que conhecer, tem que cobrar dele. E não chega lá assim, ó, com licença, por favor. Ele é seu funcionário. O vereador é seu funcionário, o prefeito é seu funcionário. Todo funcionário público é seu funcionário porque ele é pago com seu dinheiro. E o dele também, né? Porque ele também paga impostos. Mas os funcionários públicos são funcionários de todos. Nada de cara feia, nada de torcer o nariz, nada de proteger A, B ou C. Aqui em todas as cidades, vocês vão conhecer funcionários de uma determinada repartição ou de outra, que atendem muito mal, de cara feia, com patadas, ou não atendem. Ficam lá no computador jogando paciência e as filas crescendo. Vão fazer um lanchinho e demoram mais que uma hora? Todos nós conhecemos situações iguais a essas. Mas não está correto. E vocês não estão desassistidos nesse quesito também. Porque eu, Jussara Galto, em 1983, criei no Rio Grande do Sul, era o terceiro estado do país, que criava aqui o seu PROCON. Para que serve o PROCON? Não é só para reclamar das lojas. Não é só para reclamar das mercadorias com defeito. Use o seu direito de reclamar quando você for mal atendido, ou não for atendido, ou for depreciado em qualquer serviço público. Não precisa chegar arrogante, porque gentileza atrai gentileza. Também o funcionário, às vezes, está cheio de boa vontade, e porque são humanos também, né? Tem muita gente boa, todo mundo em princípio é bom. Então, sabe, às vezes, ele está assim, cheio de amor para dar, para atender direitinho, e a pessoa já chega, Jussara disso, ele é desempregado, não sei o quê. Não é assim. Chegue com gentileza. Se o funcionário se comportar mal, então você tem a liberdade, porque existe um órgão com essa finalidade. Tem o Estado, na minha época era só, em Porto Alegre era para todo o Rio Grande do Sul. Hoje cada município tem o seu PROCON. Isso aí é direito conquistado. Use desse direito quando for necessário. Né? Às vezes o funcionário não está tendo um bom dia. Então você tem que ter a sabedoria, o amor, porque isso depende muito do amor que a gente tem que ter por todas as criaturas, né? E tente contornar, mas o que há? Está triste? Eu não tenho culpa disso. Eu só quero saber que você me atenda. A pessoa, não, ela cede. Gentileza gera gentileza. Certo? E esperteza nem sempre gera esperteza. Não esqueçam disso. Agora mudando de assunto. Porque tem muita gente esperta, abram os olhos. Agora que vocês estão gostando, estão tomando gosto pela coisa, se aprofundem. Então, ano pré-eleitoral é assim, ó. Para você fazer uma análise de quem vale e quem não vale a pena. Porque se você não fizer esse exercício de conhecimento de 2024, agora falando dos termos atuais, né? 2024 e 2023, e você vai na sua casa um político, todo sorridente, todo maravilhoso, tomando seu café frio, sem açúcar, será, né? Comendo com pastel frio, depois dizer, ai, que nojo, tive que comer aquilo. Não importa. Nem todos são assim, é lógico. Mas também tem disso. Então, quando ele chegar, ali, não fique assim, ó, naquela impressão. Mas ele é tão delicado, é tão gentil. Muito bem, até trate-o bem. E pegue o nome desse canto. Geralmente eles já vão com a propagandinha, né? Que nós chamamos santinho. Então aí vocês vão ver, prestem atenção. Quem é, se esse cidadão está se candidatando pela primeira vez, dá uma geral no Google. Está tudo ali, sobre todo mundo. Você vai saber. Ou então, cidade pequena é mais fácil ainda. Olha aqui, fulano, teve esse candidato lá, tu conhece? Conheço, é aqui do meu bairro, gente boa, gente fina. É um trabalhador, é honesto. Estava lutando com todos na hora de nos livrar do comunismo. Ou dirá assim, nem esquece. Bate na mulher, não dá bola para a família, passa um trabalho, ele é vagabundo, é jogador.
ele não trabalha, ele é caloteiro, é 7-1, sempre tem alguém para dar a ficha de alguém. Aproveitem disso. Vocês estão apenas exercendo o seu direito de votar bem. Não é tão complicado. Não é. Então vocês têm que prestar muita atenção, por exemplo, e nós temos um bom exemplo para citar, ensinar, orientar vocês, que é como é que eles estão se comportando agora. E nós temos uma coisa que não, é uma tendência, é um lugar, é onde os canalhas costumam se esconder. E no Brasil, nessa época, já teve outros nomes, mas agora se chama Centrão. Não esqueçam, Centrão. Vocês ficaram 2 anos sem ouvir falar em que era Centrão. Porque vocês não davam bola para política. Porque política é coisa de imbecil, é coisa de gente sem vergonha. Mas não é. Política é coisa de gente séria, que tem vergonha na cara. Que ama seu país, que ama sua família e que quer um país melhor. Quer um mundo melhor. Daqueles que não precisa ir tão longe para aproveitar, para passear, para levar seus filhos. E pode fazer tudo isso dentro do seu próprio país e podendo ir lá fora. Só que vocês não esqueçam também, porque se vocês conhecerem a figura do candidato, vocês saberão que se ele for de esquerda, ele, quando precisa de médico, vai nos Estados Unidos. Quando vai ganhar filho, vai ganhar lá. Quando vai comprar enxoval de filho, vai comprar lá. Férias, vai para lá. Outros países capitalistas, preferencialmente Estados Unidos. Ou Europa. Então, para eles querem isso. Por isso que eles não se importam que a gente não tenha disso. Eles não se importam. Porque eles têm dinheiro. Mas não é o dinheiro ganho com o sacrifício deles. É sempre dinheiro roubado. Porque se nós estamos nessa situação horrível, é porque o Centrão impediu que o Congresso votasse o impeachment do cachaceiro, do cabeça de ovo. Eles impediram tudo. E agora, ano que vem tem eleição, eles estão se aprumando, estão caindo fora do governo. Porque no seu município tem disso, no estado tem disso. E na União nem se fala. Então esses países que estão apiando agora, estão descendo agora do governo, quer dizer que eles mamaram 2 anos. Receberam todas as vantagens, roubaram, esculhambaram o que podiam, se empanturraram de emendas, que vai uma miséria para os municípios, o resto eles dão um jeito, né, para o seu próprio bolso. E essa é a realidade. Se magistrado diz que política é bom, política é bom. A política partidária é que tem que ser limpa. Não é porque é político que é sem vergonha. Não pense nisso. Mas não é também porque é político, em véspera de eleição, ele é isento de qualquer culpa. Porque ele tem 4 anos para se dar bem, para se locupetar, para roubar, para enganar. E depois ele vem tipo pãozinho. Esses aí, do Centrão, a maioria deles, 70%, 80%, se elegeram nas costas do Bolsonaro, mentindo que eram de direita. Mas agora está terminando meu tempo neste bloco e eu volto daqui um pouco, depois de nós ouvirmos o divino e maravilhoso Alexandre Garcia, sempre com aquela palavra maravilhosa de ensinamento, de cultura e de patriotismo. E se Deus quiser, não é? Talvez a partir de segunda-feira o Adilson já esteja recuperado, já está se recuperando bem, da alta amanhã no hospital, e ele estará aqui fazendo esse pedido que eu vou fazer agora a Gabriel, para chamar Alexandre Garcia, porque eu volto depois que passarem também os comerciais. Tá bom? Aí, Gabriel, vamos lá. Bom dia. O senador Marcos Duval pediu licença para tratamento de saúde e isso passou pelo Serviço de Saúde do Senado, foi aprovado, ele vai ficar 115 dias fora. Ele disse que é a saúde da mãe dele, que está com câncer, o pai que está se recuperando de uma cirurgia delicada, né? Mas certamente ele quer buscar um
um certo descanso depois de tudo isso que aconteceu, em que ele recebeu algemas na tornozeleira eletrônica, ao sair do avião dos Estados Unidos, por onde ele havia ido com passaporte diplomático, né? E estava até com o contra-cheque dele bloqueado no Senado, graças a não ter lá um Alcolumbre e não Antônio Carlos Magalhães como presidente do Senado, quando isso não aconteceria de jeito nenhum. Aliás, a oposição está estudando uma ação baseada no artigo 53 da Constituição, é aquele que diz que deputados e senadores são invioláveis por quaisquer palavras e que o Supremo finge que não existe. Mas no parágrafo 3º diz que uma ação contra um parlamentar só pode ter continuidade se, por iniciativa de partido político e tal, se o Senado ou a Câmara concordarem, né? Eu acho que é o caso de Alexandre Ramagem, que está sendo lá, né, nesse julgamento fantástico no estrito senso da palavra, né? Fantástico é aquilo que é mitológico, que é difícil que não se acredita, que é uma invenção assim fora da realidade. Mas, enfim, também está se estudando lá a anistia. A oposição hoje está alta, está grande, porque o Centrão saiu totalmente, União Brasil e o Progressistas saíram do governo, tinham 3 ministérios, caíram fora. Tem ministro lá que vai querer ficar, mas vai ser expulso do partido. Bom, um outro assunto, falando nisso, o Flávio Dino foi xingado num avião, né? Talvez eu acho que não tinha avião da FAB no horário que ele queria, está faltando combustível para avião da FAB, dizem que o próprio comandante da FAB está voando em voo comercial para atender aos compromissos de trabalho dele, né? Para não gastar uma quantidade grande de combustível, porque carregar uma pessoa ele está indo no voo coletivo, voo comercial. E o ministro Dino resolveu pegar um voo comercial lá e foi xingado no avião. A passageira que o xingou, a passageira disse, olha, o avião está contaminado, veja quem está aqui, Flávio Dino e tal. Essas coisas são perigosas, eu reconheço, porque certa vez que um sujeito me xingou no aeroporto de Confins, eu acho, o comandante queria chamar a Polícia Federal para retirá-lo. Eu disse, não faça isso, comandante, por favor, ele quer aparecer. Mas o comandante me contou que poderia metade do avião ficar a meu favor, outra metade contra ele, ia ter um motim dentro do avião, né? Mas, enfim, o sujeito foi lá, viajou e tal, desceu, tranquilo, coitado, né? Só expressou que eu estava atingindo ele, só isso, né? Mas, enfim, essa senhora foi indiciada por injúria e incitação ao crime. Fica aqui o registro. Eu falei numa senhora, lá da indústria moveleira de Minas, certamente de Bento Gonçalves, que é um polo moveleiro, disse que vai haver perda de 9 mil empregos, porque o Lula não quer negociar com o Trump. Todo mundo negociou, menos o Lula. Chamou a atenção disso. Mas o Lula está fazendo a demagogia dele, populista, anunciou ontem o gás do povo, bujão de 13 quilos de graça, para 15 milhões e meio de famílias. Isso daí umas 70 milhões de pessoas, né? Ou 30 milhões de eleitores. Né? E vai custar no ano que vem, no ano inteiro, nesse ano vai custar quase 4 bilhões, no ano que vem mais de 5 bilhões. É o Lula que vai pagar? Claro que não, né? Quem vai pagar esse gás? Você adivinhou? Você é um dos pagadores desse gás, né? Porque não tem outra fonte de dinheiro para o governo gastar, a não ser nós, pagadores de impostos, sobre tudo que compramos. De Brasília, Alexandre Garcia.
Restaurante Monticelli. Diariamente com um super buffet de pratos quentes, com churrasco e variedade de saladas. E para o seu acompanhamento, deliciosas sobremesas. Nosso horário de atendimento é de segunda a segunda, das 7 às 19 horas. Telefone para contato 519-9654-4964. Restaurante Monticelli, junto à rodoviária de Osório. You're like a Ferris wheel circling around, off in an open field, firm in the ground, lost in the wilderness, not to be found. Give me your hand and I won't let you down. In a place I've never been, to find a way I'm wandering. Will you take my hand or will you just keep spinning? Searching for 7 years, yearning to see. Tell me I'm getting near where you will be. Start from the moment when I saw you leave. How will it feel if I break through the tree? In a place I've never been, to find a way I'm wandering. Will you take my hand or will you just keep spinning? I'm not about to figure it out for you. Eis-me aqui de volta e agora vamos continuar falando na importância que vocês têm que dar para esses políticos que estão pulando agora do governo, mas estiveram no governo do cachaceiro 2 anos, ocupando ministérios, ocupando altos cargos, se locupletando, porque se eles votaram no Bolsonaro, mentindo para vocês que eles eram de direita, logo que vocês elegeram eles embarcaram na canoa furada da esquerda, dos comunistas. E ali ficou 2 anos. No bem bom. Agora, o ano que vem tem eleição, então eles começam de novo a tirar a máscara de demônios e vestirem umas vestes angelicais. Agora eles são todo povo, todo carinho, todo mundo é bolsonarista de novo. Os maiores traíras, safados, que ocuparam ministérios, que ocuparam secretarias de governo dos governos estaduais, que ocupam também secretarias e cargos dos governos municipais, se elegem com um discurso, mas logo, logo, que estão eleitos, já enganaram você aí, seu trouxa, que não estudou a vida do candidato, que não sabe quem é, aí eles podem, de novo, né, pancar os bonzinhos e voltar pedindo seu voto com maior disfarçatez, com a maior cara de pau. Ponto. E você tá aí? Nem tá aí, né? O que não gosta de política, não quero saber. Tem que saber. Olha aqui, tem que saber. Tem que procurar saber, tem que se aprofundar. Mas que coisa mais chata. Não gosta de política. Gosta sim. Se tu paga imposto, para de pagar imposto. Aliás, é uma ideia fantástica. Se chama desobediência civil. Se nós conseguíssemos chegar num nível de conhecimento do nosso povo de que isso é uma boa, nós pararíamos qualquer governo. Nós derrubaríamos qualquer comunista, ou mesmo que não seja, qualquer mau governante. Porque o Estado não é uma máquina de fazer dinheiro. Não tem também um quintal cheio de árvores que dá dinheiro. Não tem. Então, o dinheiro são os impostos. Você é obrigado a pagar.
O imposto é municipal, é estadual e é federal. Quem é que bola, que cria, que gera, que escreve e vende o peixe depois? Um político. Então você tem ou não tem responsabilidade pelo imposto que você paga? Tem. Claro que tem. Porque se você não pagar esse imposto, o político não tem dinheiro para receber. Não tem. Vai ficar igual aos desempregados, vão ficar iguais aos aposentados, que ganham super pouco. Não é? Eles vão ter outro tipo, outro nível de preocupação. Então, eu digo para vocês, fiquem de olho. E a titia aqui, a vovó aqui, já está começando com mais de um ano de antecedência. Se liguem. Vocês ouvirão, daqui para frente, muito a palavra centrão. Guardem na memória ou escrevam nas suas agendas, na porta da geladeira, um político que vocês gostaram, que vocês simpatizaram, para vocês pesquisarem também. Porque, vou dizer uma coisa para vocês, se ele vier do centrão, 99% de chance dele não ser sério. Eu estou falando da política atualíssima do Brasil. Não é no centrão do ano passado, na outra eleição. Isso já passou. Esse karma nós já cumprimos. Nós temos que construir um karma positivo para o nosso futuro. E o nosso futuro será do jeito que você votar. Vote, continue votando nesses hipócritas, nesses sepulcros caiados, que andam com o Bolsonaro no colo, no peito, nas costas, nas bandeiras, e vão a todas as manifestações dizendo que são de direita, que são bolsonaristas, que são cristãos. Deus, pátria, família e liberdade. Só no palanque. Só no palanque. Porque se ele for do centrão, bote ele numa balança. Pese. Como é que diz a Bíblia? É medir, né? Pesar e dividir. Uma coisa assim. Vocês têm que dissecar o candidato. Não porque você é chato, porque eu sou chata e estou ensinando isso. Não, porque você é patriota. Porque você precisa ter um país limpo nas suas mãos. Não carregar nas mãos o sangue de vítimas inocentes. Como agora muitas pessoas que votaram nesses canalhas de esquerda estão também com as mãos sujas de sangue. E se o cabeça de ovo está lá e é o rei, é o imperador, é quem manda nesse país, é quem cerceia a nossa liberdade, é quem expulsa pessoas do país, é quem joga pessoas inocentes, velhas, mães de família na cadeia. Se ele está fazendo isso, é porque o Congresso, que podia ter evitado isso lá quando ele botou as unhas de fora, quando deixou, né, as garrinhas aparecerem, se o Congresso fosse composto, na sua maioria, de homens honestos, de homens bons, sérios, competentes, nós não estaríamos passando por esse trânsito. Mas veja bem, veja qual é o partido do presidente da Câmara, do Senado. Ah, mas aqui no meu município, esse partido é bom. Tudo bem. Se esse partido é bom, se o candidato é desse partido e é bom, então tudo bem. Você não é uma questão partidária, é uma questão pessoal. O seu voto não pode ser partidário. Ah, eu só voto nesse partido. Deus me livre. Se botarem um cachorro ou um poste, eu voto porque foi o partido que votou. Que é isso? Não, pelo amor de Deus, não cria vergonha na cara. Não tem que votar por partido. Não tem. A pessoa para ser boa, honesta, decente e ter uma ligação profunda com Deus, não precisa da religião. Religião é invenção do homem. E os partidos políticos são invenção do demônio. Porque são lugares de acolhimento para vagabundo. Por quê? Porque os bons recuaram. Quando os bons recuam, o mundo está cheio de frases. Inclusive o Olavo de Carvalho fala muito bem. Quando os bons se omitem, os maus tomam conta. E é assim que está acontecendo. E o que eu não quero, já estou, na prorrogação. Mas eu não quero que os jovens de hoje, e o pessoal que está na maturidade, que é bem mais jovem que eu, que as crianças que estão começando nas escolas,
chegando hoje nas maternidades, que no seu futuro tenham pessoas honestas, governantes sérios. E nós só teremos pessoas sérias nos governos, na política, se nós votarmos seriamente. Se nós votarmos conscientemente. Se nós votarmos com a inteligência e também com a emoção. O coração tem que falar. Por favor, pare de votar em canalha. Não importa o partido. Tem canalha em todos os partidos. Todos! E tem gente boa em quase todos. Em quase todos, de direita, partidos. Não é porque assim, é porque ela é de direita. Não. É porque o oposto da direita é a esquerda. Mas, na verdade, o que significa a esquerda? Que é uma mão tão maravilhosa que nos ajuda. Sem uma mão esquerda, nós estaríamos altamente prejudicados. Eu já quebrei o braço esquerdo, sei como isso é horrível. Não é dessa esquerda que eu falo. Eu falo é do comunismo. Nunca separem, nunca dissociem a palavra esquerda da palavra comunista. Porque se ele for comunista, ele jamais será de direita. Se ele for comunista, ele jamais acreditará em Deus. Pode dizer, sou comunista graças a Deus. Ou porque ele está achando que você, porque ele é ignorante, ou porque está achando que você é mega ignorante. Porque quem tem um pouquinho de conhecimento, quem tem mais de dois neurônios, sabe que o comunismo é ateu. Então, esse deboche, sou comunista graças a Deus. Isso é um deboche, é uma cuspida na sua cara. Entendeu? A coisa é séria, meu irmão. A coisa é séria. Não fosse séria, eu não estaria aqui conversando com vocês todos os dias sobre esses mesmos assuntos para que nós consigamos chamar os bens para esse processo de construção da pátria. Chamar os bons para que cerrem fileiras do lado bom da vida. Não no centrão. Aqui, ó, com o olhinho para cá, onde é que eu vou me dar bem? Agora eu estou bem longe das eleições, vou apoiar esse governo, que eu sei que é esse governo corrupto, que esse governo é ladrão, não presta, é ateu, é contra a vida, é a favor do aborto, é a favor das drogas, é a favor da criminalidade, condena inocentes, solta bandidos. Mas tudo bem, vou me dar bem lá enquanto estiver lá. Daqui a 2 anos, eu venho todo arrependido, saio do centrão e passo para o lado do bem. E aí você, boboca, que não sabe quem está votando, vai votar num canalha desses. Entenderam? Entenderam que a coisa é séria? Então, quando ouvirem falar centrão, se antenem de quem é que estão falando. Quais são os partidos? Porque você pode ver isso na internet também. Qualquer projeto de lei, qualquer coisa que seja votado no Congresso, vocês podem, qualquer um, vocês podem, só para ver quem é quem. Se o projeto é contra o povo, veja, quem é que votou? Nas assembleias também. Nós temos essa possibilidade, assim, ó, imediata, na palma da nossa mão, através do celular, saber quem é que votou naquele projeto. Quem é que foi contra? Por que aquela aberração de projeto passou? A maioria nem viu às vezes. E a gente está vendo isso na televisão. Hoje, por exemplo, ontem, teve um exemplo de um deputado federal que estava a fim de bagunçar. Adivinha qual é o partido dele? De esquerda, tá bom? Ele, lá na comissão do parlamentar do INSS, quando ele viu que estava o tempo já encerrando, ele já tinha encerrado, ele entrou. Quando o presidente da mesa disse que estava votado daquela forma, não sei qual era, não deu nem tempo de gravar aqui porque que estavam votando, porque também não é do meu interesse. Eu confio no meu deputado federal que está lá, que eu sei que vai votar bem. Já no Senado, não quero nem ver, porque já sei que o meu senador vai votar. Meu não! Mas aquele senador que eu acreditei vai votar contra mim, vai votar contra o povo, porque ele é um traidor, porque ele já traiu todos, porque não vai trair mais alguns agora. Já está no DNA dele. Entenderam? Estou lá
lavando a minha alma aqui para vocês, né? Eu estou me expondo. Porque eu não quero que vocês cometam os mesmos erros que eu cometo, que muita gente comete sem querer. Por isso que fiquem atentos. A gente não pode adivinhar. De vez em quando passa uma aberração dessas. Passa. Mas eu tenho outros que eu fiquei atenta, que eu cuidei, eles estão aí me orgulhando. Tanto na Câmara Federal quanto no Estado. Temos bons deputados. Gostaríamos de termos muitos deputados mais tão bons quanto esses que nós temos e que são da direita, que estão lá nos defendendo e que estão para o que der e vier. Tem senador com tornozeleira. Não é gaúcho, mas é um bravo senador. Senador Duval. Então, vocês vejam assim, ó, que vocês têm meios, têm possibilidades. Tem esses meios ao alcance de suas mãos. Basta ter vontade. Então aceitem, por exemplo, uma afirmação tipo essa, que a gente está ouvindo toda hora. Mas o Brasil está nessa situação por causa do Trump. Não. O Brasil está nessa situação porque tem um desgovernante que é comunista, que é amigo de todos os ditadores, vagabundos, cruéis do mundo. Que ele apoia e dá força, e os seus seguidores botam lencinho xadrez no pescoço e dão apoio para terroristas, para os malvadões da história. Não é quem está atirando para se defender que é malvado. Quem está atirando, isso se chama, até no nosso Código Penal, em todos os códigos do mundo, legítima defesa. Israel está em defesa legítima do seu povo, do seu território. Mas o bandido é o que agride. O bandido é o que quer extinguir com aquela civilização, que quer acabar com aquele país. Esse é o bandido. Porque os outros estão lá, transformando o deserto num jardim do Éden, estão fazendo ciência, tecnologia das mais avançadas. Já tivemos esse exemplo aqui no Brasil. Eles trabalham com o coração, com a alma, acreditam em Deus. Vieram dar uma mão aqui no Brasil, na tragédia de Brumadinho, lá de Mariana. Estou falando de Israel, né? Vocês estão sabendo, não preciso esconder que estou falando deles. Neles. Então, esse governante que apoia tudo errado, todos os tiranos, que manda o seu vice-presidente na posse de um dos piores terroristas do mundo, que agora, graças a Deus, já partiu para o mundo espiritual. Qual é o mundo que ele está? Eu não sei. Mas quem partiu, partiu. Então, por causa do Trump, é por causa que o Trump não gosta muito da família Bolsonaro e não gosta da família da Silva Cachaceiro? Não, ele não gosta das atitudes que esse desgoverno toma em relação ao todo, não só ao Brasil, porque o Brasil é grande demais, é rico demais, tem um povo muito bom para ficar embaixo de um tapete, escondido. Não, os Estados Unidos, eu estou sempre dizendo, os Estados Unidos, o EUA, estão pagando por sua culpa de terem ajudado, a esquerda de lá ter ajudado a esquerda daqui. Há anos vem ajudando. E mais, obviamente, mais o conhecimento de todos, desde a facada que o Bolsonaro levou, e essa facada está fazendo sofrer até hoje. E sofrimento. E por ser inocente, por não ter morrido, porque ele foi muito cara de pau, né? Levou uma facada daquelas e brincar de não morrer. E não só não morreu, como continuou lutando. Então esse homem tem que ser afastado. Por quê? Porque ele não é bom para o Brasil? Não. É porque ele é péssimo para a esquerda. Ele é péssimo para os comunistas. Onde ele está, comunismo não cresce. Não se ele estiver, pela sua própria cabeça, que é assim, e estiver cercado de nós todos, que dizemos não ao comunismo, sim ao Bolsonaro e a todos que vierem em nome do amor, em nome de Cristo, todos que vierem pela grandeza da nação. Nós estamos contra essa bagaça criminal toda, que está toda solta, gente. Tem pessoas condenadas a 300, 400, cento e poucos, 80, 60 anos, tudo solto.
desde a época lá do mensalão, não tem ninguém preso. Por que isso? Então, por causa do comunismo chinês, por causa do comunismo na Rússia, não por causa dos comunistas daqui. Porque eles se louvam lá. É lá que eles se abastecem de conhecimento, de sabedoria, de sacanagem. É lá. Mas lá o povo não é livre. Lá em Cuba, lá na Venezuela, na China, na Rússia, o povo é todo cheio de limitações. E nós estamos ficando iguais a eles. Hoje só fala quem é doido. Abre a boca, tem que ter muita coragem. Eu não sou melhor do que ninguém nesse quesito da coragem, porque eu não sei o que é medo. Isso é um defeito meu. Porque eu não tenho medo. Mas talvez se eu tivesse medo, eu estivesse trabalhando para dominar esse medo para ser mais justa. Mas quando as pessoas se preocupam comigo, e hoje recebi vários telefonemas preocupados, eu não se preocupem com isso. Porque eu não sofro com isso. Eu não tenho medo. Eu tenho missão. E se Deus quis que eu tivesse essa missão, então Ele tirou o medo. Porque eu não podia fazer essas coisas que eu faço, que eu digo há mais de 50 anos, muitas vezes prejudicada, na maioria delas. Qual é o partido que me deu emprego? Não, ninguém. Eu uma vez trabalhei no Estado, no governo da Ieda Crucius, porque a Ieda era minha conhecida, a gente se dava bem, eu fiz toda a campanha dela, em função de que ela era ela ou a esquerda, que ela não era muito de direita, mas era melhor que, era menos ruim, era melhor que a esquerda, que era outra opção. E aí eu trabalhei para o governo. E não pense que eu trabalhei num lugar assim, num gabinete, tudo maravilhoso. Eu trabalhei na FEBEM, na fase, né, um calabouço juvenil e infantil. Era um lugar extremamente deprimente. Eu envelheci 30 anos lá. Eu saí de lá derrotada, quebrada, anulada, né, me sentindo impotente porque nunca pude fazer nada por eles. Quando eu tentei, estava conseguindo, esse dia me tiraram, me recolheram e me botaram em outra função, que aliás era a pior do mundo para mim, dentro do direito, que eu não conhecia absolutamente nada, direito trabalhista. Então, claro que eu nunca fui me queixar para a Ieda disso, nunca. Ela, tá, aceitei. Como parte, ela também não tinha culpa disso. Ela me botou lá, que tem centenas de cargos. Mas o que eu tive durante 15 anos, quem me conhece sabe que eu trabalhava lá. Ah, mas tu era do jurídico. Era uma criminalista fazendo direito trabalhista, que não é nem defesa, porque o direito eu tinha estudado, direito trabalhista, podia fazer alguma coisa. Não, eu era uma coisa lá, uma pessoa que acompanha, que representa a fase, mas não é a advogada da fase. Os advogados da fase são outros. Entenderam? Nossa, como eu divaguei, né? Do céu. Mas isso faz parte da luta. Faz parte desses 50 e poucos anos que eu levei na cabeça, mas eu não me curvei. E eu digo para vocês o que mesmo que eu disse ontem. Estamos há muito tempo ajoelhados. Vamos levantar. Vamos nos erguer dessa miséria de falta de liberdade, de falta de justiça, de falta de segurança, de falta de educação, falta de saúde. É uma fartura. Farta tudo. Contra isso nós temos que lutar. Temos que levantar. Eu não posso me dar o direito de dizer, pois é, já tenho 80 aninhos. Eu não fiz ainda, né? Mas vou fazer no fim do ano e vou convidar vocês. Eu não posso, né? Sou uma velhinha. Eu tenho que ficar no meu corpo. Mas não fico. Domingo, se Deus quiser, estarei toda de verde, amarelo, sei lá, com a faixa de presidente que eu tenho do Bolsonaro, assim, coisa mais linda, com a minha bandeira, estarei lá gritando e aplaudindo e quero que vocês estejam lá conosco. Por favor, eu encerro a minha fala no dia de hoje implorando pela sua brasilidade, pela sua coragem. Se não tem, procura. Em algum lugar ela está escondida. E deixa de ser comodista. Tem muitos domingos no ano. Esse é um só. É o domingo, casualmente, né, olha só, é o dia da pátria. É o dia 7 de setembro. Vamos todos às manifestações. Eu, pessoalmente, convido vocês para ir no Parcão. Porque estarei lá. Porque sempre estive há décadas. Décadas não, né? Quando se criou essa moda de ir para o Parcão foi
para derrubar a Dilma, naquela época. Mas faz mais de 10 anos. Então é isso. Eu amo vocês, nunca esqueçam disso. Eu às vezes fico chata, grosseira, às vezes implicante, mas eu faço isso por amor. É uma função assim, tipo, educadora. A professora nem sempre gosta de ensinar coisas chatas, xaropes para os alunos, mas ela tem dever, é obrigação. Não pode até não estar fazendo isso agora nesses governos de esquerda comunista que querem desvirtuar as crianças desde a tenra idade. Mas é por isso que nós vamos ao Parcão no domingo. É por isso que nós estamos lutando e conseguiremos salvar a nossa pátria. Abaixo o Centrão. Marquem isso na memória de vocês. Quando o indivíduo for do Centrão, pese 1, 2, 3, 4 vezes. E de preferência escolha outro. Certo? Porque eles são oportunistas, eles ficam esperando o lado melhor para se bandear. Primeiro nos primeiros anos, depois, né, já com vista na eleição, agora vou ser bolsonarista de novo, ser bolsonarista dá voto, me elege. Não vote nesses canalhas, por favor. Por amor ao nosso Brasil. Até a segunda.